perguntando. Vamos falar do Thiago Maia agora? É o seguinte, o Thiago Maia, pelo que eu soube hoje, tem recebido sondagens aí de 2 clubes do mundo árabe, na verdade da Arábia Saudita, disputar o Mundial. E sobre o Matheus França, o Bayer Leverkusen, clube que já fez uma proposta por ele, fez uma nova proposta, o Flamengo recusou, tá? Cerca de 14 milhões de euros. Flamengo, a gente vai saber o que aconteceu. Agora, eu queria saber de você o seguinte, Faciano, o que aconteceu com o Flamengo e o Dorival? Por que não manter um técnico que acabou de ganhar uma Libertadores, acabou de ganhar uma Copa do Brasil? O Flamengo, às vezes, me dá a impressão, o Flamengo, que busca status. Exatamente. Que o Dorival não está, por ser muito simprão, não está à altura do Flamengo. Fez a proposta, ele aceitou. O Flamengo tá na dele. Agora, se ele vai ser feliz ou não, ele tem muitas possibilidades de ser feliz, até porque o Flamengo, puxa, é o melhor time da América. Você vê que ninguém tá... Fala, nação, saudações de nação, vambora que fala sobre mais um vídeo, né, e mais um react, tudo sobre o Flamengo, várias informações sobre o Flamengo aqui nesse vídeo aqui agora, falando sobre a proposta que o Flamengo recusou milionária em cima do Matheus França, a sondagem que o Flamengo recebeu em cima do Thiago Maia, né, dos times da Arábia, mas também teve uma especulação aí na internet do Everton Cebolinha, do Corinthians, a imprensa paulista repercutindo no Vitor Pereira ainda, né? Eles dando sua opinião e tudo mais. Ah, e última coisa, o calendário do Flamengo para essa Libertadores de 2023, né? E o último ponto aqui, renovações de contrato de alguns jogadores, né? Que estão com o contrato acabando em 2023, no seu último ano de contrato, como Bruno Henrique, Vidal, Davi Luiz, Everton Ribeiro, então tudo sobre o Flamengo é aqui no canal, né? Mas antes disso, né, deixe seu like e sugestão para ajudar o canal. E eu quero dar os créditos aqui ao canal do Vini Casagrande, Gazeta Esportiva e ao canal do Placar TV. Link na descrição como créditos e vambora pro vídeo. Agora dos jogadores que têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, ou seja, reta final de contrato, reta final de vínculo, último ano de contrato. São eles: Bruno Henrique, Davi Luiz, que renovou recentemente, a gente vai falar sobre ele, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, que renovou recentemente, Marinho, Matheus Cunha, o goleiro, Rodrigo Caio, Vidal e Varela. Desses aí que eu citei, desses 9 atletas que eu citei, vamos lá. O Davi Luiz, ele renovou, mas tem uma cláusula ali que eu já disse para vocês, que se ele disputar 2.500 minutos na temporada 2023, o Flamengo automaticamente aumenta o vínculo dele até dezembro de 2024. Então, existe uma cláusula. Ah, Vene, se ele não bater essa cláusula, o que acontece? Aí o Flamengo chega ao término de 2023 e negocia, decide se vai renovar o contrato dele ou não. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Marinho, Rodrigo Caio, Vidal, esses 5 o Flamengo vai avaliar caso a caso durante a temporada. Lembrando que Bruno Henrique está lesionado, só volta no meio do ano. E aí o Flamengo vai avaliar como é que será o retorno desse jogador. Rodrigo Caio, jogador que sofreu muito com lesão nas 2 últimas temporadas. O Flamengo vai avaliar. Sabe o que esses dois têm em comum? Antes deles se machucarem dessa maneira grave, os dois tinham conversas em andamento para renovar o contrato. Pois é. Everton Ribeiro, o Flamengo vai avaliar ainda. É um jogador que está com uma idade teoricamente avançada, então o Flamengo não tem pressa para resolver, vai ver como é que será a temporada dele. Felipe Luiz vive aí o último ano de contrato com o Flamengo, dificilmente ele vai renovar, e não sei o que vai ser da carreira do Felipe Luiz, se ele vai pendurar as chuteiras, mas eu não vejo a renovação do Felipe Luiz para 2024 acontecer. Matheus Cunha, um goleiro que não teve muitas oportunidades no elenco profissional, hoje ele é 4ª opção. Vidal, o Flamengo vai avaliar aí, e o Varela tem um acordo bem encaminhado com o Flamengo para ficar por mais 4 anos ao término do empréstimo dele no meio do ano. E Marinho também é um jogador que depende muito do desempenho dele em 2023. E por falar em Marinho, ele de fato recebeu sondagens aí de alguns clubes querendo contratá-lo, mas o Flamengo não tem interesse, pelo menos nesse momento, em negociar o Marinho, muito menos o Marinho tem interesse em deixar o Flamengo agora, muito pelo contrário. Pessoas ligadas ao Marinho garantem que ele está super focado no Flamengo, quer dar a volta por cima, quer mostrar o melhor futebol dele agora em 2023, quer fazer uma grande pré-temporada com o Flamengo.
Então o Marinho está super focado em ficar no Flamengo, não tem nenhuma negociação em andamento para deixar o clube, já que muita gente estava me perguntando. Vamos falar do Thiago Maia agora? É o seguinte, o Thiago Maia, pelo que eu soube hoje, tem recebido sondagens aí de 2 clubes do mundo árabe, na verdade da Arábia Saudita, o Al Hilal e o Al Nassr. Al Hilal, só um detalhe super importante, essas sondagens estão acontecendo através de empresários que não são representantes dele, são intermediários brasileiros que têm uma boa entrada no mundo árabe, e esses intermediários entendem que o Thiago Maia seria um bom nome para esses 2 clubes, e é feita através deles essa sondagem. Não é através dos empresários oficiais do Thiago Maia, que são do escritório do Giuliano Bertolucci. Isso tem que deixar muito claro, porque provavelmente os empresários podem não saber, ou se estão sabendo, enfim. Mas só para deixar muito claro, porque a informação é essa. Intermediários brasileiros que têm boa entrada no mundo árabe estão sondando a situação do Thiago Maia para ver qual é a ideia, se ele tem interesse, enfim. Ele tem recebido sondagem do Al Nassr e também do Al Hilal. A questão do Al Hilal, que nesse momento não pode fazer nenhuma contratação por conta de um transfer ban, tanto é que o Grêmio, que tem interesse no Michael, não consegue contratar o Michael, segundo a imprensa gaúcha, por conta desse transfer ban. Porque já que o Al Hilal não pode contratar ninguém, também não quer se desfazer de ninguém nesse momento. Mas, obviamente, no próximo momento, numa próxima janela, vai ter a oportunidade de fazer contratação e tem o desejo de contratar um volante. O Thiago Maia está na mira. O Al Nassr também é um clube que também deseja a contratação do Thiago Maia. O Thiago Maia, lembrando, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Dificilmente o Flamengo vai se desfazer do Thiago Maia de uma maneira fácil. Para tirar o Thiago Maia do Flamengo hoje, a bolada tem que ser alta. Alta mesmo. Não só para o Flamengo, mas também para o jogador, para mexer com a cabeça do jogador. Porque dificilmente o jogador vai brigar para sair do Flamengo assim. Mas enfim, fica aí a informação. Para finalizar, galera, o nosso vídeo, o Flamengo recusou recentemente uma proposta pelo Matheus França. Lembra que eu trouxe para vocês no vídeo que o Flamengo pediu a liberação junto à CBF do Matheus França e do Vitor Hugo, 2 jogadores convocados para a seleção sub-20, para o Sul-Americano sub-20 que será disputado em janeiro? Lembrando, a CBF... o Flamengo não é obrigado a liberar esses 2 jogadores, a deixar esses 2 jogadores com a seleção sub-20. Não são jogos FIFA, data FIFA, enfim. O Flamengo não é obrigado. Então o Flamengo solicitou pelo bom relacionamento com a CBF. Dificilmente a CBF irá negar, tá? E dificilmente os 2 jogadores vão brigar com o Flamengo para poder continuarem com a seleção. Até porque é por um bom motivo, eles vão disputar o Mundial. E sobre o Matheus França, o Bayer Leverkusen, clube que já fez uma proposta por ele, fez uma nova proposta, o Flamengo recusou, tá? Cerca de 14 milhões de euros. Isso, galera, dá mais de 75 milhões de reais. Uma bolada que o Flamengo recusou para vender o Matheus França. Inclusive, pelo que eu soube, representantes do Bayer Leverkusen assistiram a jogos em 2022 ao lado do Marcos Braz, dirigente do Flamengo, para poder acompanhar de perto o Matheus França. O Bayer Leverkusen é apaixonado pelo Matheus França, mas o Flamengo dificilmente irá fazer negócio nesses moldes, nesses valores. Para fazer negócio, vou te falar, tem que ser um valor mais alto, tá, galera? Mas o Matheus França, muita gente pode achar, mas o Matheus França não vale isso tudo, galera. O Matheus França é uma joia, tá? Uma joia que o Flamengo está lapidando há muito tempo, tem apenas 18 anos. Tanto ele quanto o Vitor Hugo merecem ser valorizados pelo Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo não está desesperado para fazer venda de jogadores. Então o Flamengo recusando mais uma proposta aí, beleza? Então é isso aí, agora vamos reagir aqui, o que os comentaristas do Gazeta Esportiva falaram sobre Flamengo, Vitor Pereira e essas coisas aí, né? Tamo junto. Controlar o caráter de uma pessoa. Todo mundo sabe que o Vitor Pereira, bom, os seus atos, né, revelaram o seu caráter. Então, o que você vai falar de uma pessoa que não tem caráter, como o Vitor Pereira? Agora, o Flamengo tá na dele, futebol é negócio. Fez a proposta, ele aceitou. O Flamengo tá na dele. Agora, se ele vai ser feliz ou não, ele tem muitas possibilidades de ser feliz, até porque o Flamengo, puxa, é o melhor time da América. Você vê que ninguém tá questionando o Flamengo, mas o Vitor. Fala. Agora, eu fiquei sabendo, uma raposa felpuda me falou,
que os jogadores do Corinthians, que estavam insatisfeitos com o VP, já ligaram para os jogadores do Flamengo. E você sabe que isso acontece. Sim, a boleirada fala entre si, é normal. Fala entre si. Tem grupinhos de WhatsApp, essas coisas todas. E o Gabigol teria dito o seguinte: eu não acordo cedo para treinar. Já deu o recado. Porque ele treinava cedo? Não, o Gabigol não acordava cedo para treinar. Não, o Vitor Pereira dava o treinamento cedinho? Começa às 7 horas da manhã. E o Gabigol já disse, olha, eu já estou avisando que eu não acordo cedo para treinar. Mas sabe o que acontece, Michele? O Vitor Pereira, ele sabe, ele ficou um ano no Brasil. Ele sabe como funciona o futebol brasileiro. Ele vai saber chegar lá e pisar, né? Humildemente. Ele não vai chegar com aquela pompa, com aquele bico como ele chegou no Corinthians. Ele sabe como é que funciona o Flamengo. Então, ele vai chegar lá, as suas declarações, você pode ver. As declarações que ele dava no Corinthians, ele jamais dará no Flamengo. Bom, com certeza. Garrafa, volta aqui com a gente. Gente, vamos relembrar, o Duílio essa semana se manifestou falando sobre o Vitor Pereira. O Duílio Monteiro Alves, a informação que eu tenho é que ele chegou a passar mal. Ele ficou tão decepcionado. Não é para menos. Mas tão decepcionado que ele ficou mal. Ele ficou, não sei que ele ficou doente e tal, é um certo exagero. Mas ele ficou muito mal, à beira de ficar doente, mesmo pela decepção que ele teve de um cara que ia lá comer na casa dele, era amigo dele, deu um abraço e tal. Que amigo, hein? Aquilo que o Duílio falava, em termos de irmandade, da parte do Duílio era verdade. Vamos ver. Até parece. Parece, né? Tá falhando a voz. Né? Não, mas o problema é a punhalada. Sim, sim. Você, tá bom, trocar de clube, mas a maneira foi complicada. Tipo, você é meu amigo, não vai me dar, né? Não, desculpa, Celso. Eu conversei com muita gente do Corinthians durante esse tempo aí para tentar entender, né? A situação é ainda pior do que a gente imagina, porque ele fechou com o Flamengo no dia 17 de novembro. Nossa. O último jogo do Vitor Pereira no Corinthians foi no dia 13 de novembro. Aliás, não foi nem o Vitor Pereira, foi o Felipe Almeida, auxiliar técnico, porque o Vitor Pereira tinha sido expulso. E dia 14 ele escreveu aquela nota. Dia 14 ele escreve uma nota dizendo que uma vez Corinthians, sempre Corinthians, acho que até que ele trocou o hino, né? Do Flamengo, uma vez o Flamengo sempre trocou o hino. No dia 17 ele fecha com o Flamengo. Quem me garante que ele já não estava negociando com o Flamengo antes? Ele estava negociando pelo menos dia 15 de novembro. Dorival Júnior aqui no Troféu Mesa Redonda ficou sabendo que havia uma negociação. Quem me garante que ele já não estava negociando na final da Copa do Brasil, que é ainda mais grave do ponto de vista da ética, aliás, eu acho muito grave. Você usar a mentira, usar a sogra doente, e a sogra está de fato doente, tem mal de Alzheimer, você usar, que é uma doença grave, você usar isso como desculpa para você deixar um clube de futebol, é de uma escrotidão. Quero lembrar a torcida do Flamengo que o Flamengo teve sucesso, muito sucesso com o Jesus. O Judas é outro personagem na história. É verdade. Né? E o Vitor Pereira foi o grande Judas dessa história, foi a maior traição da história do futebol. Agora, ele vai ter que voltar para Itaquera, né? Se bem que eu acho que ele vai ser expulso antes. Ah, com certeza. Ele vai arrumar uma expulsão. Vai arrumar uma expulsão. Né? Como é que vai, cara? O Duílio não tem nada a perder. O Duílio não devia nem tá doente. Porque o Vitor Pereira não acrescentou nada. Mas é a amizade. É a traição. Mas não é, foi não um é a favor perda. ele ter Eu ido acho que o embora. Vitor Pereira sair do Corinthians é bom pro Corinthians. É lógico. Nunca vi nada nesse caso. Nunca vi nada. Nunca vi nada. Ele chamou mais atenção pelas polêmicas de entrevista do que pela competência. Agora, é a traição. Você se sentir traído é uma coisa terrível. Certo, maestro? Opa, meu Deus do céu. É horrível. Eu sempre levo para o campo da música. De vez em quando, se você encontra... Eu digo para a minha orquestra, a única coisa que eu não admito aqui dentro da orquestra, que eu não aceito, é a palavra inveja. E uma vez tinha um músico que eu percebi que estava gravando conversas de outros músicos, aonde tinha traição. Naquele dia, quando eu soube, no dia seguinte eu falei, olha, você nunca mais pisa nessa orquestra, porque nessa orquestra não tem nem a palavra inveja, nem a palavra traição. Traição é... Mozart foi traído, né?
Um grande traidor na vida Meu dele. Deus do céu, quantas traições tivemos no campo da música, meu Deus do céu. E tem uma situação, Flávio, só pontuar um parênteses nessa situação. Tem uma situação, o próprio Duílio falou, o Flamengo não tem nada a ver com isso, mas vírgula. Acho que todos nós, se você tem a sua empresa, ou, né, você vai contratar alguém, você vai buscar o perfil dessa pessoa. Essa pessoa, ela vem com um perfil extremamente duvidoso. O problema é do Flamengo. Se o Flamengo acha que cabe, tudo bem. Mas um clube com a história também que tem o Flamengo, se submeter a um treinador que tem esse tipo de postura, contratar um profissional desse, parabéns. Boa sorte ao Flamengo. Isso é uma história. Pode ser que a sogra tenha problemas. Mas enfim, Ué, não, mas começa com uma história de que a sogra tem problema, de que tem que voltar a Portugal. Eu não vou mais sair de Portugal depois dessa. Ah, eu não trabalho em outro clube aqui no Brasil. Não, eu ele amo disse a que Fiel. ele estava saindo para não trabalhar em time nenhum. Então, Isso é verdade. eu amo a Fiel, aí eu tô com dor no coração, eu tenho que ir embora, mas olha, mas me fez aquele discurso bonito e 15 dias depois, o que acontece? Pimba, acerta com o Flamengo. Então o discurso caiu por terra completamente. É aquilo que a gente fala. No futebol, tudo que se promete, nada se sustenta. A chamada caixinha de surpresas é por causa desse tipo de atitude. E muito técnico acaba se comprometendo justamente por essas atitudes de falar o que não cumpre. Depois vai e reclama da imprensa, que critica, que fala de hipocrisia, que fala de palavras que não são cumpridas, mas eles próprios acabam se colocando nessa contradição. E o Vitor Pereira foi um deles. Ele vai ter de falar, óbvio, quando assumir o Flamengo, a gente vai saber o que aconteceu. Agora, eu queria saber de você o seguinte, Faciano, o que aconteceu com o Flamengo e o Dorival? Por que não manter um técnico que acabou de ganhar uma Libertadores, acabou de ganhar uma Copa do Brasil? O Flamengo, às vezes, me dá a impressão, o Flamengo, que busca status. Exatamente. Que o Dorival não está, vou ser muito simprão, não está à altura do Flamengo, da Gávea. É alguma coisa assim, você acha? Inacreditável porque o cara que chegou com menos status depois do Jorge Jesus foi o que melhor fez o time jogar e, aliás, ele ganha uma Libertadores mais especial que a do Jorge Jesus. Por quê? Porque a Libertadores foi conquistada de forma invicta. Invicta. Ou seja, o Jorge Jesus ainda teve uma derrota para o Emelec naquela Libertadores, que quase tira o Flamengo, depois recuperou-se e foi até o fim. Essa não, essa foi limpa. Libertadores do Flamengo irretocável. E jogando bem. Porque, por mais que falem que a final foi morna, xoxo e tal, o Flamengo não sofreu na final, fez um amistosão de luxo com o Atlético Paranaense. Ganhou a tranquilo, Libertadores, ganhou campeão, bem, pronto, entendeu? sim. Sem dificuldade. A própria Copa do Brasil, tudo bem, jogo contra o Corinthians foi na motivação de ser a última chance, uma grande final. Ou seja, o Flamengo jogou muita bola diante da equipe. Então, muita gente mandou o Dorival embora por causa dos jogos de Campeonato Brasileiro, com a competição já decidida em favor do Palmeiras, que o Flamengo tinha que cumprir tabela com o time em reserva. Ah, mas o Juventude não ganhou do Juventude. Não ganhou. Gente, espera um pouquinho. Né? E outra coisa, o Flamengo com o mesmo elenco, com outros técnicos até estrangeiros, não andou. Com o Dorival não só decolou, como ganhou. Ou seja, uma grande incoerência, não teve história de Dorival pedir a mais para o Flamengo, 3, 4 vezes, até porque o salário que o Vitor Pereira vai receber do Flamengo é um salário 3 vezes maior do que o Dorival ganhava no Flamengo, não teve nada disso, o acordo estava sendo costurado entre as partes, ou o Flamengo está sabendo que o Dorival vai para a seleção, que eu duvido, né? Ou então o Flamengo agiu de uma situação, na minha visão, muito feia, com um técnico que foi recentemente o cara que melhor trabalhou no Flamengo. E digo mais, Flavinho, porque fala assim, o estilo de jogo do Flamengo nesses últimos jogos estava ruim, não estava dando confiança para o ano que vem. O Jorge Jesus ganha uma Libertadores de 2019 numa final em que o Flamengo até os 41 perdia o jogo do River. E até os 41 desta Libertadores o Flamengo ganhava e muito bem, ou seja, sabe... a conta não fecha. A conta não fecha, coerência de dirigente de futebol é muita coisa, mas enfim, vamos saber o que... Depois eu acho que a gente só vai saber disso realmente em janeiro, quando o Vitor Pereira falar por que ele mudou de ideia tão radicalmente, de ficar no Brasil, de continuar dirigindo uma equipe brasileira, depois desse caso de amor, até que ele viveu com a torcida do Corinthians, e saber também se essa saída do Dorival Júnior tem alguma coisa a ver
com alguma informação, né, de bastidor que o Flamengo eventualmente tenha uma possibilidade de o Dorival vir a ser chamado pela CBF, algo que eu também não acredito, eu acho muito difícil. E o tom da entrevista não, do depoimento do Dorival Júnior na noite de sexta-feira, nas redes sociais, não dava a entender que ele está certo um com a tom seleção. de ser apunhalado pelas costas e não de uma situação não estava muito conjecturada feliz, Então é isso aí, nação. Mais um react que eu tô trazendo para vocês aí, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente tocou em alguns pontos aí, né? Sobre o calendário da Libertadores, sobre a sondagem que o jogador Thiago Maia recebeu de dois clubes árabes, né? E, na minha opinião, o Thiago Maia não vai sair, simplesmente por isso. Mas receber sondagem, vai receber. Outro ponto, essa proposta que o Bayer Leverkusen fez para o Matheus França de 75 milhões de reais, né? Ou 14 milhões de euros, é um valor muito baixo. E, se eu não me engano, a multa rescisória dele está avaliada em 100 milhões de euros, né? Essa é a multa avaliada do Matheus França. Matheus França é um excelente jogador, né? Criado na base do Flamengo, lapidado, como parafraseando o Vini Casagrande, né? É um jogador que está sendo lapidado pelo Flamengo, apenas 18 anos, excelente talento. Demonstrou em alguns jogos aí, né? Mas é muito novo, ainda vai oscilar bastante. Mas ele tem tudo para poder explodir em 2023, né? Isso se ele tiver espaço no Flamengo. Tem isso também, né? Com o Vitor Pereira, outro técnico, sei lá o que, outra história. Então vamos ver se ele vai ter espaço no Flamengo em 2023, né? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham gostado desse react. Teve a parte da imprensa aí, né? Como sempre, criticando a inveja, entendeu? Quando o Vitor Pereira fazer um excelente trabalho, ganhar do Palmeiras ou tentar conseguir levar o Mundial, né? Com um pouco mais difícil contra uma possível final contra o Real Madrid. Quero ver o que a imprensa paulista vai falar, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Deixa o seu like aí para ajudar o canal. E tamo junto, nação!